E aí, tudo bom? Tô me ajeitando aqui um pouco por conta da lesão que eu sofri segunda. Costela, quase quebrei, mas sorte foi uma flutuante, elas não quebram, mas dá pra um caralho amassar elas. Eu tô aqui com as galinhas e espero que agora não fique mais passando o carro do picolé ou do ovo, ou sei lá, o diabo que for que tá passando aqui ultimamente. Gravando um vídeo para vocês, uma questão simples, mas uma questão que tem que ser reforçada, porque isso separa os verdadeiros libertários, as pessoas que estão realmente preocupadas com a verdade, dos falsos libertários, pessoas que estão preocupadas em ganhar alguma coisa utilizando o termo, né? Que é a questão do direito do agressor, vamos chamar assim. Eu não tinha pensado no título do vídeo antes, agora eu pensei, o direito do agressor. Existem três posições sobre a questão de agressão, né, posterior, o que seria uma violação ética, que daí a gente tem que tratar. A primeira posição é, por exemplo, o seguinte: o cara cometeu algum crime X e daí é dado que a pena, independente do crime, tem que ser máxima, ou a pessoa perde seus direitos, né? O agressor, ao cometer uma agressão, ele perde direitos. Isso daí basicamente levanta a ideia que direitos são alienáveis, que o direito de propriedade, que a autopropriedade, essas coisas são alienáveis. Não, o que acontece é que ela pega e não consegue afirmar a validade perante as suas próprias ações, esse é o estopel. Mas não quer dizer que ela perdeu propriamente direitos, ela só não consegue mais justificar certas posturas e que certas ações não sejam feitas contra elas, mas ela não perdeu o direito per se, ela não se torna uma coisa, um objeto, né? Então tu não pode, por exemplo, escravizar um agressor. Ah, mas e se eu pegar e se ele fizer X, Y, Z e eu quiser escravizar? Não pode, tu não tem esse direito não existe, né? Mas tem gente que tem essa mentalidade, existem libertins com essa mentalidade. Um exemplo disso daí é o Paulo Cogos, que acha que ele defende um certo maximalismo penal. Desde uma discussão que eu tive com ele, que ele defendeu basicamente tentar matar uma pessoa desacordada, porque era um agressor, e eu falei que isso era uma posição absurda, e ele falou que eu era, sei lá, que eu era Maria do Rosário, que eu era fã de bandido, que é tipo, completo absurdo. Eu vou já explicar a importância do direito do agressor, e não é uma posição meramente tipo, eu sou bandidolatra, né, bandidofílico, cleptofílico. O que acontece é o seguinte: isso se estende, normalmente essa postura maximalista penal, ela cria uma outra que é o, digamos assim, o não ligo muito penal, o minimalismo penal, ela sempre vem com um outro lado. Por quê? Porque ela vai criar uma série de agressões não agressões, né? Que seria uma contraditória, uma agressão não agressiva, que por exemplo é o seguinte: se eu roubar uma coisa que ao meu ver é irrisória ou ao meu ver é necessário roubar, ou se eu cometer uma agressão que eu acho que é necessário cometer, então eu não posso ser punido. O que eu fiz não é nenhum crime, porque se ele admitir que é um crime, ele tem que ser punido com qualquer coisa que a outra pessoa queira. Daí leva, novamente, a ideia distorcida do autista em fúria, o Paulo Cogos, que é o quê? Se eu roubar uma coisa para salvar o mundo, na cabeça dele, salvar o mundo, ele não pode ser sequer punido. A ação dele não pode ser nem sequer questionada, né? E daí isso leva a um protagonismo do caralho, que é tipo, o cara vai achar que ele tem a resposta para tudo, que a postura dele é incorrigível, que ele não erra, ou se ele errar é porque ele não teve tempo para pensar e fazer a coisa mais correta, digamos assim. Isso leva a diversas posturas, porque ele sempre vai dar o double down no que ele está fazendo. Então não interessa que o senhor Paulo Cogos, ele agora virou funcionário público, né? Não interessa. Interessa que ele está na cabeça dele salvando o mundo. Então ele pode cometer qualquer crime contra qualquer pessoa, qualquer agressão, que ele estará salvando o mundo. E se você apontar que ele está fazendo isso, você é um libertino. Você está em uma posição pela qual você está querendo impedir que ele salve o mundo, né? E tenta falar com uma pessoa megalomaníaca dessas. Então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai ou dizer que tu que na verdade é o bandido, ou ele vai esperar, porque por conta de inaptidão dele, que algum macho, uma pessoa que tenha a capacidade, te coloque no seu devido lugar de acordo com a cabeça dele, né? Então a questão é a seguinte: não existe uma proporcionalidade. O agressor, ele tem direitos, o direito do agressor não é alienado pelo fato que ele é um agressor.
E ele pode buscar sim ressarcir as suas vítimas, mesmo até que seja em casos extremos, né? Há a possibilidade dele ser punido e da punição ser executada, e ele tem sim seus direitos preservados, mesmo que isso leve à morte dele, ele tem que ter o direito preservado, seu devido processo, ele tem que ter direito ao contraditório, ele tem que poder se defender se caso a punição seria injusta contra ele tem o direito de pleitear sobre isso. Qualquer pessoa que diz que não, está defendendo no fundo uma tirania, que eu sei melhor que todo mundo, eu sou uma classe de indivíduos superior aos demais indivíduos, eu sou ontologicamente um ser superior aos outros, porque se eu acuso alguém, então eu estou automaticamente falando a verdade e automaticamente eu sou justo, porque eu me defino como justo, eu me defino como certo, eu me vejo dessa forma, logo eu sou dessa forma. Então a pessoa vive um delírio. Então tem que tomar muito cuidado com esse delírio. O segundo ponto é emergência, e eu vou incluir guerras nisso aqui. Daí esse é o pecado, vamos colocar assim, dos gradualistas de maneira geral, que eles vivem uma semi-emergência, né? Que é, se a gente não pegar e for eleito, o político socialista entra, então para evitar a emergência eles estão dispostos a cometer vários erros e várias coisas injustificáveis, e muitas vezes eles estão dispostos a fazer isso de maneira que leva a uma posição de vamos ver se o saldo é positivo, então 4 agressões aqui, isso aqui vamos colocar monetariamente a -3, daí conta aqui, o peso é 4, vai, puxa 1, a vírgula, né, divide por 2, entendeu? Faz toda essa conta e dá na cabeça deles, que eles acham que eles têm todas as informações na cabeça deles, eles têm arrogância fatal, né? Eles acham que eles conseguem entender toda a sociedade em um dado momento. Eles então dizem o seguinte, não, no final meu saldo é positivo, então eu me perdoo. E como eu me perdoei, eu me sinto perdoado, logo estou perdoado. É o pensamento que a redenção é sentimental. Se a pessoa se perdoou, quem é você para julgá-la, né? Se você está julgando ela, você é moralmente inferior a ela, porque ela já se perdoou, ela já se sente melhor. Então você não pode apontar os erros dela, né? Esse pensamento é comum no Hadi e comum no Peter também, porque ele acha que qualquer excesso, qualquer problema, por exemplo, no caso de uma guerra vindo da Ucrânia, o Peter é o principal desse daí, qualquer excesso já está perdoado. Por quê? Porque o Putin é o culpado. No final tu comete um erro vicário, tu coloca o erro em outra pessoa, tu coloca no Putin, tu coloca no soldado russo, tu coloca em qualquer outra coisa. Nunca é um erro individual. Agora, se tu é um cidadão russo, que nunca foi a favor dessa guerra, que tá lá, mas a tua casa é explodida, bem feito, porque tu é um russo. Entendeu? O direito de um grupo de indivíduos, né? Não de um coletivo propriamente, coletivos são abstrações, né? Eles não, em grande parte eles são abstrações. O direito desse coletivo, desse grupo de indivíduos, é suspenso por conta de um sentimento, afinal. Não existe um argumento favorável a isso, é só que os russos eles violaram o PNA da Ucrânia. A Ucrânia não tem PNA, não existe direito do Estado, né? A ética não cobre o Estado, ela é contrária ao Estado. Então não existe PNA da Ucrânia, mas vai tentar explicar para ele sem levar um bloco, né? Então, o ponto é esse, mesmo numa guerra, mesmo numa emergência, ou mesmo até numa situação de um crime, o direito ainda existe, o direito seja de propriedade, ou qualquer direito que tu vai dizer, porque esse aqui é o ponto do vídeo. No momento que tu acha que o direito pode ser suspenso, ou que uma pessoa, quando ela é taxada de alguma coisa, por exemplo, um agressor, que pode ser um criminoso, ou um invasor, ou qualquer coisa, e ela perde completamente seus direitos, tu só está abrindo espaço para a tirania se instalar e a gente retornar ao Estado. Por quê? Porque o Estado ele eleva a figura da tomada de decisão do juiz, a figura jurídica, como um Deus. Ele tem o monopólio da decisão final. Uma pessoa que acha que ela está acima de lei, acima de qualquer coisa, ou que ela pode se perdoar, ou que se ela comete uma agressão, tá tranquilo, sendo que ao mesmo tempo ela diz que qualquer agressor tem que ter a pena máxima, ou pode ter a pena máxima, isso aí tu tá abrindo para que no futuro essa pessoa abrace a ideia de monopólio.
Então, não existe propriamente aqui no Brasil um movimento libertário coerente. Infelizmente é isso. A gente tem vários megalomaníacos aqui, várias pessoas que estão querendo ter cada vez mais controle sobre a vida alheia, com a desculpa que eles vão fazer o certo, que eles têm a resposta correta. É uma postura muito estranha que a gente está passando. E isso serve para qualquer pessoa, que eu falei. Você tem que pegar e tratar o agressor, o criminoso, com a dignidade que lhe convém, o que é correto para ele. E eu não estou falando que é para colocar ele numa prisão fofinha, tipo a Noruega. Não, estou falando da dignidade como uma pessoa que tem os seus direitos. Mas o direito dele não é o direito dos manos, né? É o direito de propriedade, ou se tu for, sei lá, se for um católico, vai ter outra estrutura, mas o ponto é, o que eu estou querendo dizer de maneira geral, as pessoas que querem pegar e abrir exceções do que é o correto para as pessoas que fizeram errado, essas pessoas, elas uma hora vão ser as pessoas que estão no outro lado, entendeu? Se tu pega e promove a injustiça de qualquer forma, mesmo que seja pela desculpa que tu está promovendo justiça, tu não está no final fazendo justiça, tu só está fazendo que é uma confusão. As pessoas vão achar que a injustiça é justiça e que a justiça é injusta, né? Porque daí tu vai ter uma confusão emocional sobre essa questão. Se tu for parar para pensar isso, aqui no Brasil eu entendo muito bem o argumento quando tu pega e vê um cara tentando roubar o outro, o cara é desacordado, tu sabe que a justiça estatal não vai fazer nada, basicamente, vai liberar o cara no outro dia. Ou ele vai ficar preso 2 meses e sair por bom comportamento, porque o Estado é incapaz de prover justiça. E daí eu entendo o sentimento que, tipo, esse excesso é válido, que esse excesso é merecido, que, sabe, que isso é uma coisa, tipo, como não pode punir ele o justo, vamos punir ele algo pra mais, porque pelo menos garante o justo. E tu garante o injusto. Eu entendo o sentimento que leva a isso, mas esse é justamente o sentimento que é explorado, porque quando a justiça daí ocorre, tu se cala, ou tu apoia, ou tu, para não se posicionar de forma que o pessoal vai te xingar, vai te chamar de bandidolatra, tu não vou me posicionar, vou ficar quieto, vou ficar na minha. Por quê? Porque no final é um receio que a pessoa tem de falar a verdade e ser injustiçado, porque se tu tá notando que todo mundo tá defendendo uma coisa errada, se tu falar e eles vão agir dessa forma contra ti, tu geralmente calaria a boca, né? Então o problema geral é esse, a gente tem essa mentalidade perniciosa do Estado, que é como que eu posso dizer assim, o certo ser errado, o errado ser certo, o justo ser injusto, o bom ser mal, o mal ser bom, né? Tudo isso. A gente tem essa mentalidade já tomada na cabeça das pessoas. E a maioria dos libertários hoje em dia, infelizmente, eles não fazem devida reflexão moral, que é filtrar esse tipo de pensamento para fora, né? De notar que a estruturação moral que eles têm é inválida, é não coerente com a ética libertária e tudo mais. Isso daí para qualquer outro grupo, se tu for um religioso, tu vai notar que o mundo está afetando o pensamento do que seria o pessoal da tua religião. Tipo, eu noto isso porque eu converso com gente nessas áreas e tu nota que a pessoa se diz, por exemplo, vou dar um exemplo simples, a pessoa se diz católica e aí ela age completamente anticatólica. O cara fica pregando caridade, mas é um caloteiro. O cara pega e fica pregando temperança ou não cometer falso julgamento, coisa do gênero, mas o cara já assume que tu fez alguma cagada e não sei o que. Ele assume, digamos assim, coisas negativas e defende que tu tenha feito uma coisa que tu não fez. Entendeu? A pessoa fala ela defende amar o próximo, mas tem um ódio enorme com a pessoa. Então, tipo, claro, são defeitos que a pessoa tem, mas só que esses defeitos, muitas vezes, perante o que ela acredita, né? Esses defeitos, muitas vezes, eles são por uma contaminação do que é mundano, do que está aí. E o que está aí, obviamente, não é libertário. Só que as pessoas aceitam o que está aí como se fosse. E isso gera esse problema, de maneira geral. Que é um problema de incoerência.
E é difícil filtrar isso. E quanto mais tu filtra isso, quanto mais tu passa por esse processo, mais tu tenta se afastar disso tudo. E qual que é o problema do afastamento desse tipo de coisa? Vou me afastar aqui, tá barulho. Não gosto de barulho. Qual que é o problema quando tu começa a se afastar, seja do movimento libertário, seja, por exemplo, das instituições religiosas que tu participa, ou coisa do gênero? Eu tô falando isso aqui como agnóstico, tá? Qual que é o problema? É que tu, ao se afastar e ao se atomizar, ao se isolar, tu diminui a média moral geral, né? E ao mesmo tempo tu impossibilita o acesso das pessoas que poderiam ter você como exemplo de aprender contigo. Arrebentou a rede. Agora que fui ver. Arrebentou aqui. Não fui eu. Foi algum gordo. Daí, não sou gordo, só sou pesado, mas não sou gordo. Não sou gordo, Renato, retiro o que disse. Mas o problema é esse, quando tu se afasta, quando tu sai de perto, porque é frustrante lidar com tanta gente que não entende o que tá fazendo e que enche a boca pra falar que, porque é isso, isso, aquilo, e o pessoal acha que eles são a justiça, eles se definem como essa forma. E daí tu vai vendo todo tipo de absurdo que o pessoal defende, tipo, defende as coisas pela metade, omite coisas que prejudicam elas para poder ficar fazendo isso. Elas não se conformam à ideia, ao que é correto, elas tentam conformar o que é correto a elas não querem mudar. Elas querem uma justificativa para o erro delas, elas querem uma coisa que explique o porquê elas podem fazer isso aí que está errado. Aí a tendência da gente é se afastar disso aí. Só que quando tu se afasta, tu entrega. Né? Tu tá entregando esse espaço. É por isso que eu quero pegar e não me afastar propriamente. Tipo, por isso que eu ainda faço vídeo, por isso que eu ainda faço essas coisas. Porque eu noto que é o seguinte, o problema que a gente precisa é se filtrar da forma correta. A gente tem que criar as alternativas para os erros. E mostrar que é possível fazer a coisa correta, né? Mesmo que o erro esteja ali te tentando a defender uma coisa que não faz sentido, a se eleger, a conseguir um carguinho público, a fazer qualquer coisa desse gênero. Porque eu garanto, boa parte dos libertários, se eles se dedicassem e não tivessem escrúpulos morais, eles conseguiriam um cargo público. Detalhe que isso não é certo. Detalhe que isso vai te consumir se tu tentar. Então, qual que é o problema, de maneira geral, que eu vejo? É que a gente está deixando as pessoas com o menor, digamos assim, padrão moral tomar conta e se tornar cada vez mais vocal. A gente deveria estar boicotando esse tipo de coisa. A gente deveria estar sendo mais vocal contra esse tipo de coisa. A gente deveria estar organizando fora desse tipo de coisa. Mas eu noto que é muito difícil. Muitas pessoas buscam certas coisas sem sequer saber como funciona. Tipo, é uma tentativa de conseguir algo sem entender. E isso daí é danoso, porque quando tu começa a correr atrás de algo que tu não entende, no momento que essa coisa começa a bater contra ti, contra a sua pessoa, porque você está fazendo uma coisa errada, muitas vezes a pessoa não se adapta. E tu consegue separar quem é a pessoa que se adapta das pessoas que querem uma explicação pro erro delas, né? Tipo, a pessoa faz coisa errada o tempo todo, tipo os MGTOW. Só que daí eles criam o quê? Eles se derrotam e criam uma situação que eles não precisam ser bons, eles podem ser medíocres. E nessa mediocridade está, digamos assim, justificado porque eles não conseguem as coisas que eles querem. É sempre fatores externos, eles são vítimas. Apesar de não serem vítimas, eles são vítimas, né? E a mesma coisa acontece com qualquer ideologia. Ela serve para justificar a tua inépcia. Nunca é tu que falta. É sempre o mundo que não te permite fazer aquilo que tu pode fazer. Mas algumas vezes tu não consegue, tu é incapaz. E tu tem que admitir que tu é incapaz. Tu tem que admitir que a oportunidade passou. Tu tem que admitir que talvez tu não seja mais jovem. Talvez tu não tenha a inteligência necessária para aquilo. E tá tudo ok. O problema não é tu não ser inteligente. O problema é tu achar que tu é inteligente e tentar fazer uma coisa que tu não presta para fazer. E
E esse é o problema. Tipo, o problema não é a confiança, não é tu saber que tu é melhor do que o outro em alguma coisa e tu achar isso. Porque se isso estiver baseado na verdade, é confiança, não tem problema nenhum. O problema é quando isso está baseado no teu ego. Né? Tu é melhor que outra pessoa e isso está baseado no ego, isso é arrogância, isso aí precede a queda de qualquer pessoa. Porque ela vai investir a vida dela naquilo, achando que ela é capaz, achando que ela tem o que é necessário. E daí tudo falha. Então, de maneira geral, é isso. O que eu tenho a dizer pra vocês é isso. Se vocês querem saber qual que é o refino moral que vocês deveriam ter, se pergunte como é que vocês tratam a pessoa que erra, a pessoa que falha, a pessoa que faz as coisas. Vocês querem que ela seja destruída? Ou vocês querem que ela tenha sempre, digamos assim, a oportunidade de se redimir, né? Isso é tanto para um agressor, isso é tanto para qualquer tipo de pessoa. Ah, mas eu vou tratar as pessoas que erram de uma forma ríspida, vou mostrar o erro, vou insistir que elas estão erradas e não sei o que, eu vou discutir com elas e apontar as falhas. Isso não é um problema, isso é caridade, se tu for parar para pensar. Você está tentando ajudar a pessoa a melhorar, a escapar do erro. O problema é que chega num ponto que não tem o que discutir. A pessoa decidiu fazer esse tipo de coisa errada e ela vai seguir esse caminho, e se tu discutir com ela, ela vai fazer questão de destruir, porque ela é muitas vezes mesquinha, ela tem muitos problemas. E eu já vi isso daí nessa galera. Eles querem destruir aquilo que se contrapõe a eles, eles não querem discutir, eles não querem entender, ou pelo menos se isolar, eles querem destruir. Então, um ponto geral é esse. Discuta uma vez, discuta 2 vezes, deixe que a pessoa se ferre, porque é o seguinte: as boas ações, elas são uma recompensa em si, as más ações, elas são uma punição em si. E o único motivo que a gente vê hoje em dia que ser malandro compensa, né, o jeitinho compensa e tudo mais, o único motivo pelo qual isso existe é porque existe uma distorção na realidade, que é o Estado, em grande parte. E essa distorção, ela não vai acabar por si só, porque sempre vai ter um outro otário para achar que no final ele é otário, para achar que ele pode viver à custa dos outros, que ele pode viver tirando vantagem. E a gente não tem que pegar e tentar propriamente somente punir o que é errado. Porque daí se torna um jogo de chance. A gente, na verdade, tem que buscar uma forma de criar algo que recompense o que é certo, que eleve o que é correto. Por exemplo, se tu tem uma virtude, tu não vai ser punido por uma virtude. Olha como que é o sistema de saúde hoje em dia que a gente tem. As pessoas que pegam e se cuidam, que são virtuosas em se cuidar, elas no final pagam para as pessoas que não têm a virtude de se cuidar. Eu não estou falando das pessoas que têm algum problema crônico, que não é culpa delas. Eu digo assim, se tu é obeso, se tu come feito um animal, tu não tem autocontrole, tu é basicamente o teu pior inimigo, o teu maior inimigo, e maior mesmo, porque tu é gordo. O que acontece? Se tu for pegar e utilizar... Tu tem uma doença crônica. Se tu for pegar e utilizar do sistema público, coisa do gênero, quem que tá pagando por isso? São as outras pessoas que são da mesma categoria que tu, obesos, que têm hipertensão, diabetes e tudo mais? Não, são as pessoas que não têm isso, são as pessoas que usam menos, usam de menos. Então qualquer sistema coletivo de ajuda mútua que poderia existir entre pessoas virtuosas, tipo, as pessoas se cuidam, mas daí do nada alguém sofre um acidente de carro, ou tem um câncer, ou, por exemplo, o marido morre e a mulher precisa de ajuda financeira. Todos esses sistemas que são naturais de ocorrer numa sociedade saudável, por meios caridosos, ele acaba se tornando um sistema que pune o virtuoso para ajudar as pessoas que estão realmente com problema e os desvirtuados, as pessoas que são problemáticos, degenerados. E daí o que acontece? É visto, por exemplo, uma viúva da mesma forma que uma mãe solteira, que não é a mesma coisa. É visto uma pessoa com doença crônica da mesma forma, tipo, uma doença crônica que ele mesmo causou, como um obeso, um hipertenso, um diabético, muitas vezes é por falta de disciplina e falta de autocontrole, e daí a pessoa depois ela
E aí quando ela tem um infarto, ela tem um come to Jesus moment, que é tipo, não, eu tenho que mudar, agora eu tenho que me preocupar com a saúde. Não, tu tinha que ter preocupado com a saúde muito tempo antes, né? Muito tempo antes. Essa pessoa é a mesma na cabeça de quem está sendo lesado do que sei lá, um cara que estava de boa na rua e se foi atropelado e agora tem um problema crônico, né? Ficou aleijado, alguma coisa do gênero. Então o problema que a gente tem é o seguinte, a gente não tem que pegar e buscar punir as degenerações, porque a degeneração já é uma punição em si. Essa vida não vale a pena. A gente tem que achar uma forma de preservar as virtudes, não é exaltar as virtudes, porque isso já era uma degeneração. Que é tipo, olha como eu sou virtuoso, eu sou muito humilde. Eu adoro fazer essa piada aqui em casa, eu sou muito humilde, não existe pessoa mais humilde que eu. Né? O meu único defeito é achar que eu tenho defeitos. Né? Eu sou muito humilde. Se tu pegar e tentar exaltar as virtudes no sentido de apontar para elas, você vai ter problema. Mas que eu digo, se tu permitir que as virtudes elas sejam cultivadas sem, por exemplo, o Estado te roubando e tudo mais, né? A perseverança, a fortitude, essas coisas, se tu consegue daí não pagar pro Estado para ficar compensando os degenerados, aí tu tem a resolução, porque tu vai ter uma alternativa real no qual ser honesto, ser justo, fazer o que é correto, mesmo que isso lese teu patrimônio no curto prazo. Fazer isso vai ser um farol para as pessoas que realmente querem isso. E é difícil fazer isso, não é fácil. E ao mesmo tempo que você que é virtuoso se retirando, tu vai sentir o custo das tuas degenerações. E daí automaticamente se tu resolver abraçar a degeneração, tu vai abrir mão desse caminho e vai retornar pro antro de urbanoidismo que tu tem, né? E se tu sair, tu vai crescer. E tu vai crescer de uma forma que não é como o Estado quer, mas é uma forma que vai te suprir como tu precisa ser. Né? Tu não vai ter uma correria, tua vida vai ser tranquila e tudo mais. E as outras pessoas vão achar que tu é o degenerado, porque tu não se conforma à degeneração sistemática que eles participam, e tu vai estar tomando desvantagens perante eles no curto prazo, e como eles só veem curto prazo, eles não veem que tu vai ter vantagens. E no final, se tu se afastar, e se várias pessoas se afastarem, o sistema todo degenerado, todo o sistema que é contrário à ordem natural, ele vai ruir, cedo ou tarde. Então no final é isso. A gente não precisa propriamente punir. Claro, tu não vai pegar e deixar impunidade ocorrer. Mas tu moralmente, para questões que não são propriamente agressivas, mas elas são degenerações e que vão lesar e vão permitir que os agressores tomem espaço, tu tem que desincentivar elas, mas mais do que punir qualquer outra coisa, tu tem que criar um espaço apropriado para que as pessoas justas possam pegar e se criar. Se tu não, e quando essas pessoas conseguirem fazer uma diáspora, quando elas conseguirem se exilarem de uma sociedade degenerada e elas poderem seguir a ordem natural, a sociedade ela vai ruir. A média moral delas vai cair. O problema que a gente está tendo é que a pessoa ela acaba notando essa degeneração e ela não faz o caminho de buscar mais virtudes. Ela se isola. Ou ela joga o próprio. Ela não afunda, mas ela também não tira a cabeça de fora d'água. Ela fica ali, ela procura um tanque de oxigênio e fica tentando respirar por ali. E isso não dura muito tempo. Porque tu vai estar sempre, digamos, buscando o próximo tanque, tu vai estar buscando o próximo respiro. Tu não vai estar querendo sair da lama, da água, do negócio. Tu vai estar buscando o próprio sopro de ar que tu vai conseguir ter pra ti. E o problema é esse. E eu acho que o melhor termômetro que a gente tem é considerar de como a gente trata as pessoas que estão erradas, os agressores, vamos colocar assim. Os agressores são a melhor forma, os criminosos. Porque se tu quiser tratar eles de uma forma que o agressor não pode ser punido, tu é injusto. E isso o libertário não tem muito problema de notar. Existe a distorção do cara que quer punir demais e dele tem que criar uma categoria de agressões não puníveis, né? O senhor Paulo Cogos, que tá aí fazendo cada vez mais merda. Mas a gente tem que também notar as pessoas que querem pegar e punir demais, que daí elas se tornam o agressor.
Essas pessoas são perigosas. No fim, a gente tem que entender que esse lado é o mais importante. Como é que a gente trata a pessoa que precisa melhorar? A gente vai tratar elas com escárnio completo, uma punibilidade completa, ou a gente vai pegar e, digamos, dar uma oportunidade após a sua devida punição, né? Se ela se aproxima, ela, depois ela restituir, ela ser punida, como é que tu vai tratar isso daí? Ou é tipo, não, você roubou alguma coisa, ou você cometeu algum erro, ou você fez alguma coisa, e você então para sempre estará marcado com essa coisa, no sentido que você deixou de ser seus direitos, você é um objeto, você agora é um escravo, você é qualquer merda. E eu não digo isso no sentido, então você agora, um cara foi um assassino, daí ele pegou e cumpriu pena e não sei o que, e agora você tem que recebê-lo na sua casa. Não tô dizendo que um cara que te lesou, que tu tem que receber ele na sua casa, que tu tem que perdoar ele em sua totalidade. Não, tem que entender que ele fez aquilo. O que eu digo é, tu vai querer punir ele pra mais? Porque isso é justamente o Estado. Nota, o Estado adora quando a população quer punir pra mais. Quando o criminoso não tem nenhum direito. Ele adora isso daí. É perfeito pra ele. Por quê? Porque daí ele te diz que tu é um criminoso, que tu é um terrorista, que tu é qualquer coisa. E agora você tá punido. Ele adora quando qualquer coisa é justificada em nome de uma emergência ou uma guerra. Porque é só fazer uma emergência, ou é só entrar numa guerra. E eu declaro uma guerra, nesse que seja simbólico, uma guerra às drogas, uma guerra a qualquer coisa. Justamente isso. Uma guerra à criminalidade, muitas vezes, é gerar novos crimes e fazer um maior controle. Não é o que realmente é errado, mas é controlar cada vez mais, é pegar aqueles crimes sem vítima e contra esses crimes, né? E ao mesmo tempo, quando não é para ter essa postura de sair punindo tudo, né? E tu tem uma inclinação à leniência, o Estado corrompe isso e subverte. Como? Muito simples. Ele perdoa a pessoa que não tem que ser perdoada, a pessoa que não merece um perdão dessa forma. Ele passa a mão na cabeça do bandido, do assassino, do estuprador, de qualquer coisa. Então ele retira a possibilidade, ele desvirtua completamente, porque a vítima do crime não tem a possibilidade de ser virtuosa e perdoar. Por exemplo, um padeiro foi roubado 1 quilo de pão por uma criança, né? Por quê? Porque a pessoa estava em necessidade. É um crime que a gente pode dizer que é quase irrisório, e o cara poderia pegar, dar uma dura no guri, mas não punir o guri propriamente, tipo, tá, beleza, fica com pão, mas não rouba, me pede o pão que eu te dou. Exemplo disso. Não, é roubado pelo Estado, ou por qualquer coisa, pela sociedade, de maneira geral, muitas vezes, né, pelo pensamento, pela moralidade turpe das pessoas, a possibilidade de tu pegar e perdoar. Como muitas vezes também é negado a justiça. Tipo, uma pessoa frauda milhões, e o Estado vai lá e dá, 3 anos de cadeia. Uma pessoa destrói vidas, e o Estado vai lá e diz assim, não, 3 anos, 4, 5, tá bom, 20, mas como o cara não é violento e bom comportamento, ele fica preso 3. Enquanto isso, vidas foram destruídas, né? O dano real foi não conta. O que conta é o que tá lá no Código Penal. Isso, 2 a 3 anos, foda-se. Então é retirado da vítima o direito de se defender propriamente, de ser ressarcida, de ser feita completa. E essa falta, ela marca a pessoa pro resto da vida dela, muitas vezes. Entendeu? Então o problema é isso. O problema é que a gente tem que criar estruturas cada vez mais complexas para justificar o que não faz sentido. A gente tem que criar argumentos cada vez mais rebuscados e não sei o que para o que não faz sentido. Eu não estou dizendo assim elegantes, mas eu digo, você é a favor do maximalismo penal? Daí tu tem que criar um argumento de
que existem certos crimes não crimes, certas agressões sem vítima, ou que a pessoa tem o direito de agredir, que é um absurdo. São distorções que a gente cria. Por quê? Porque, na verdade, no final, tudo é trivial. Tudo que está alinhado com a ordem natural é trivial. Nota, por que a gente tem... Isso aí seria o assunto de outro vídeo, mas eu vou adiantar um pouquinho. Por que a gente tem, por exemplo, a escola austríaca, ela é tão boa? Porque a gente tem tanta distorção que a gente teve que buscar a ordem natural das coisas. E tu nota que existem 1001 formas de distorcer a realidade. Não estou dizendo que a escola austríaca é a representação correta da realidade, tipo assim, final e tudo mais, só que ela explica um chaveamento causal muito bem, né? Mas ela não diz como as coisas deveriam propriamente ser, só dizem assim, alguma coisa acontece e o resultado acontece. Ela é livre de juízo de valor. Não dizendo que ela tem que ter, só que ela não vai dizer como as coisas têm que ser, ela não vai apontar, mas ela tem que estar alinhada ao que é correto, então isso já ajuda bastante. Mas se tu for ver numa sociedade ANCAP, pouco importa Mises, pouco importa Hofbauer, pouco importa essas coisas. Porque a economia é uma coisa mais natural do homem. Ela tem menos artificialidades em cima, ela não tem as distorções que a gente criou. Então, tu pode guardar dinheiro. Hoje em dia, guardar dinheiro é burrice. Mas em uma situação mais natural, mais ligado à ordem natural, não é. É o que faz sentido, é comum. Né? A subsistência, tu pegar e produzir, tu ter animais, galinhas, essas coisas, é uma coisa trivial. Só que quando tu cria as distorções e a hipermonetização, no qual a riqueza real é confundida com a riqueza indireta, que é o acesso que o dinheiro te dá, mas o dinheiro não é nada se tu não tem as coisas subjacentes, tu cria essa mentalidade que tu tá perdendo tempo, tu tá perdendo dinheiro, que tempo é dinheiro. Um absurdo. Mesma coisa justiça. Quando tu começa a criar distorções na justiça, a justiça deixa de ser algo mais trivial. Ela começa a se tornar cada vez mais complexa, desnecessariamente. Sendo que a ideia de justiça, ela é simples. E quando tu tem uma vida simples, não é difícil ter justiça. Ela é natural do homem, o senso de justiça. É uma coisa natural do homem. Uma coisa própria nossa. É fácil de alinhar e que ver que algo é injusto ou injusto. Ou essa sensação já tá, talvez, muitas vezes ela seja distorcida demais. Ou talvez a gente não compreenda porque ela talvez seja bruta demais, rudimentar demais, porém ela é efetiva. Então a gente refina da forma errada. Sabe? É um refino da distorção e não um refino do que é natural. Então, de maneira geral, é isso. A gente tem que ser mais simples, a gente tem que ter essa mentalidade. Só que a maioria dos libertários, eles querem operar dentro do que é o errado. Eles não querem sair. Porque sair é confortável. Porque sair não é confortável. Sair é trabalho. Confortável é ficar. Confortável é que tu já sabe a regra do jogo. Explorar algo novo é complicado. Descobrir, cometer erros. As pessoas vão apontar pra ti. Por exemplo, se o que eu estou tentando fazer der errado pra mim, as pessoas vão apontar pra mim e vão falar que eu tô errado. Tu acha que eu me importo? Se eu tiver errado, eu vou tentar de novo. E de novo. E de novo. Eu quero me casar, eu quero ter filhos. Tu acha que eu sei que os miguel não vão apontar pra mim dizendo que eu tô errado? Eu sei que existe uma distorção enorme hoje em dia na justiça da família e tudo mais. E que muitas mulheres não prestam. Mas, durante milênios, esse foi o comum. A gente tá hoje nessa distorção. Eu quero resgatar o que era comum. Quero resgatar o que é natural. Eu não quero participar da distorção. Ela não serve pra mim. E eu ainda participo dela em certo grau. Mas eu quero me afastar dela à medida que eu consigo. Tem certas coisas que eu ainda sou fraco demais. E isso que é importante. O importante é tu entender que tu é fraco ainda. Tu é fraco, que tu não é tão inteligente quanto tu pensa, que tu é mais fraco do que tu pensa. Que uma lesão como eu tive na costela, que eu consigo fazer as coisas de casa. Só que espirrar me machuca. Tossir me machuca. Fazer o movimento de puxar alguma coisa, tipo se eu tivesse que fazer uma barra, que eu consigo fazer barra de boa. Mas agora eu não consigo, porque machuca pra caralho. Eu consigo me forçar a fazer uma barra. Entendeu? Mas eu não vou fazer com tanta facilidade que eu tinha alguns dias atrás. Claro,
talvez eu melhore, talvez essa dor seja crônica. Eu não vou ficar me torturando se a dor for crônica. Eu não vou ficar me culpando se a dor for crônica. Eu internalizei essa situação porque eu estava buscando uma outra coisa, eu estava buscando uma melhora. Melhor capacidade, melhor preparo físico e tudo mais. Comum. E se for isso, eu vou aprender a viver com meu novo paradigma. Eu mais a dor. E foda-se, e é assim que tem que ser. Porque, caso contrário, tu vai degenerar, que é o quê? Tu vai querer ficar tomando remédio pra dor o tempo todo. Isso pode levar a um vício. Ou tu vai querer não fazer nada, tu vai querer desistir. E tu vai se derrotar, porque tu vai se justificar que por conta da dor tu pode ser um derrotado. E assim vai. E é comum a gente tentar melhorar e sentir essas dores. E a virtude está em justamente tu ter a chance de desistir. A qualquer momento eu posso desistir. A qualquer momento eu posso virar um degenerado. Eu não sou uma pessoa que está além da degeneração. Mas eu não desisto. E eu não degenero. E eu busco, na verdade, tudo que eu sei que eu estou errado, eu busco melhorar. Não existe a virtude sem a possibilidade de fazer o errado. Tu não é fiel porque tu não tem a capacidade de trair. Tu é fiel porque tu tem a capacidade de trair e tu escolhe não fazer. Esse que é o ponto. E o problema é que não é que mudou o ser humano. Não é que a gente tem alguma coisa a mais que nossos antepassados não têm. Materialmente a gente está diferente. Mas a questão de capacidade para as nossas virtudes é a mesma coisa. A diferença é que hoje em dia a gente tem um incentivo para ser imoral. Tipo, uma mulher antigamente, mesmo antes de existir Tinder, essas coisas, ela podia trair. Ela podia ser imoral. Ela tinha mais estigma social, ela tinha isso, ela tinha aquilo, mas a possibilidade de trair estava lá. O que aconteceu é que a gente foi retirando os estigmas. A gente foi facilitando materialmente isso acontecer. E no fim a gente está colhendo o resultado. Tu incentiva a degeneração e ela se torna mais preeminente, mas ela não é completa. Porque mesmo tu tendo a possibilidade de fazer a coisa errada, tu pode escolher fazer a coisa certa. Só que tu pode ser punido por isso. Mas aí tu tem que ser teimoso. Mas não adianta também tu se destruir e tu se colocar numa posição de tomar novos vícios tentando fazer uma coisa certa. Tu tem que pegar e criar o que serve. E para criar o que serve, tu tem que notar que tu não é completo. E eu acho que essa é a coisa que mais dói, geralmente. É notar que tu precisa de outras pessoas. É notar que tu precisa ter mais gente. Que tu não é completo, que tu não é plenamente capaz. Tu é capaz de muita coisa, mas tu não consegue fazer tudo sozinho. Porque eu acho que uma das maiores desvirtuações, uma das maiores degenerações é tu achar que tu é o atomismo, é tu achar que tu é completo por si. Porque tu vai criar uma distorção sobre a tua pessoa tão grande que tu acha que tu é plenamente independente de tudo, sendo que tu tá sempre dependente, que daí tu vai tomar uma série de decisões erradas. E no momento que a verdade vier à tona, tu tá destruído. Tu não tem mais saída, tu não tem mais escapatória. Né? Mas no geral é isso. Esse é o vídeo. De maneira geral, como é que tu trata quem tá errado é importante. Eu não tô dizendo pra vocês ignorem quem tá errado. Busque avisar a pessoa, porque algumas vezes ela não nota do erro. Isso é um ato bom. E não é tipo, não se trate como dono da verdade. Se tu sabe de alguma coisa de fato, entenda que tu sabe. Mas tu não sabe, mas tu vê que a pessoa está cometendo um erro, tente ajudar ela, questione ela. E isso não é uma perda de tempo, porque muitas vezes nas dores da outra pessoa que tu talvez consiga ajudar, ela consiga pegar e mostrar um caminho para os teus próprios problemas, porque todo mundo tem problema. O detalhe é como tu lida com ele. Tu tenta ajudar o outro ou não. E se o outro pegar e cuspir na tua cara, né, te trair, fazer qualquer coisa, tu vai se tornar uma pessoa amarga, tu vai deixar aquela pessoa te definir, ou tu vai buscar ajudar outras. Entendeu? Eu já fui traído várias vezes, né? Tipo, não traído de levar chifre, no caso de, sei lá, uma namorada sair com outro cara, mas toda relação tem uma traição. Tipo, uma traição dessa daí de um relacionamento, ela só é um tipo. Só pra avisar que eu tô terminando o vídeo.
beleza? Ela só é um tipo. Ela é uma combinação, é tipo uma traição física que a tua namorada tem, ela começa com uma traição afetiva primeiro. Ela começa com, por exemplo, ela buscando. Ela trai a relação, ela busca algo que ela deveria buscar em ti, ela busca em outra pessoa. E um amigo te trair é a mesma coisa. Tipo, ele pode te ofender, ele pode fazer um monte de coisa. E isso daí tu deveria pegar e notar que, beleza, ele te ofendeu e tudo mais. Mas quando um cara pega e uma coisa também é ele querer se afastar de ti, falar, olha, não dá certo, não sei o quê. Mas quando o cara pega e puxa o tapete debaixo de ti, ele se aproveita da tua amizade, que tu tá tratando ele de forma A, para ele te tratar de forma B, e ele sabe que essa não é a forma comum, só que ele quer, tipo, sair e tirar vantagem, é complicado. E daí tu começa a querer se fechar. Porque tu não quer dar abertura para isso acontecer de novo. Mas tu tem que entender que essas pessoas não podem te definir, entendeu? Então é isso, é tipo, você é libertário, você é cristão, você é qualquer coisa, você tem que entender que tu não pode deixar o mundo te definir. Porque eu não consigo ser ético, eu não consigo ser... eu não consigo, sei lá, tipo... como eu não consigo ser ético, logo está ok não ser ético. Ou esperar que as pessoas sejam éticas, que elas façam as coisas corretas, que elas sejam justas, que elas sejam honestas, é errado. Eu não posso cobrar as pessoas serem honestas. Não, tu tem que cobrar, inclusive a si mesmo. E tu tem que se esforçar para isso. E tu vai falhar algumas vezes. Tu vai falar alguma coisa que tu não deveria, tu vai ser tentado a tomar uma vantagem, e tu tem que entender que tu não tem que se afastar de toda a tentação. Tu tem que entender que tu tem que decidir contra a tentação. Tu pegar e se enterrar debaixo de uma pedra não é uma virtude. É tu se escondendo do mundo. E os libertários, eu tô falando isso aí pra todo mundo, mas os libertários que geralmente pegam e se afastam de tudo, eu não tô falando que tem que fazer parte do movimento, mas eles se desligam completamente do mundo, eles estão incorrendo num problema gigantesco, que é, eles não estão se desafiando a crescer em suas virtudes, eles estão tentando se proteger de tentações. E não há crescimento nisso. Porque se chegar num momento que existir uma emergência, que existir um problema maior do que a capacidade dele de isolar e desviar, ele vai fazer o quê? Ele provavelmente vai sucumbir. E essa é a verdade que eu vejo. E isso é comum. Eu tenho um vídeo para fazer sobre os bitcoins e tudo mais que eu vejo que eu não sou contra o Bitcoin propriamente, mas a mentalidade que se cria na volta. Na mesma hora que eu não sou contra ouro, mas a mentalidade que se cria na volta pode ser problemática. Isso pode acontecer em qualquer canto. Isso leva a uma destruição e tipo, é tu plantar a semente da tua destruição, é tu regar, é tu cuidar, tu deixar a árvore crescer, e daí uma hora a árvore dá o fruto e o fruto cai na tua cabeça e te detona. Entendeu? Sendo que tu tinha que ter arrancado mal pela raiz. Tu não tinha que ter deixado essa árvore crescer. Se tu viu, tipo, tu algumas vezes planta semente, mas tu viu a árvore brotando, tu tem que identificar e arrancar ela. Esse é o problema, de maneira geral. Então é isso. Entenda que tu tem que ser justo, tem que ser virtuoso, tu tem que pegar e ser honesto, correto, e tem que tratar as pessoas com a devida justiça, com o devido tratamento, porque não adianta, é injusto tu tratar uma pessoa que não merece aquele tratamento com um tratamento errado, entendeu? Seja um bom ou um mau tratamento. Mas no geral é isso que eu tenho a dizer pra vocês. E muitas vezes a gente pode fazer alguma coisa, a gente pode tomar uma péssima decisão, mas não faz sentido tomar péssima decisão no longo prazo. No curto prazo faz. Mas esse erro é uma coisa que vai nos assombrar pro resto da vida, se dependendo da coisa. Tem certos erros que tu vai pagar pra sempre. E tu tem que entender isso. Tu tem que tomar cuidado com esses erros. Se tu vai errar, se tu no final notar que tu vai ter que errar por uma coisa que tu não vai pagar pra sempre. Não. Erra por uma palavra que tu falou, que tu vai ter que pedir desculpa. Mas não por uma palavra que tu falou que tu destruiu uma pessoa, por exemplo. Aponte os erros, faça o que é necessário, mas entenda isso. E que tu tem que apontar de forma que tu convida também as pessoas a apontar o teu erro. Eu tento fazer isso, né? Quem não acha, mas o For é muito arrogante no YouTube, é que vocês não me conhecem pessoalmente. O YouTube é uma expressão minha, não é eu. Entenda isso. Esse é o relevante. Então, para esse vídeo é isso.
Até mais pra vocês e eu vou responder os comentários desse vídeo, tá bom? Tchau, tchau.